a formiga! Gatos do formigueiro! Quem não pode com a formiga! Gatos do formigueiro! Pisa ligeiro! Quem não pode com a formiga! Gatos do formigueiro! Bom, boa tarde, meus amigos da BIDES. Estamos aqui preparando uma apresentação que iremos fazer em Caracas, na Venezuela, no encontro internacional contra o imperialismo, promovido pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV. E a nossa ideia é apresentar aqui um balanço da situação política, econômica, geopolítica do Brasil nesses últimos tempos, principalmente após a eleição do presidente Bolsonaro. E vamos começar exatamente colocando para esse público seleto como se chegou a isso, o que levou ao governo Bolsonaro. Então é importante que a gente tenha uma análise sobre o quadro institucional do Brasil um pouco anterior a isso, quando nós tivemos aí os governos do PT, né? São 2 mandatos do presidente Lula e um mandato da presidente Dilma e um período da presidente Dilma até o seu impeachment, que foi resultado de uma coligação de forças conservadoras e também devido a erros estratégicos de planejamento, de visão de mundo dos governos do PT. Então essa questão, inclusive, tem sido cobrado, né, o Lula e o Partido dos Trabalhadores tem sido cobrado para se fazer uma autocrítica sobre isso, mas obviamente o PT é um partido que tem uma base muito grande no Brasil ainda, né, e não está disposto a fazer nenhuma autocrítica. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da crise financeira, né, nos Estados Unidos de 2007, que desdobrou na crise financeira de 2008, o Brasil tratou dos seus efeitos como se isso não fosse ter um impacto muito grande. Vínhamos de um crescimento econômico favorável, tínhamos reservas cambiais e o governo estava muito bem, vamos dizer assim, credenciado, a sua popularidade era muito grande. Então, o Lula, quando foi perguntado sobre os efeitos da crise, ele disse que aquilo era uma marolinha, ou seja, uma onda pequena que não iria ter impacto no Brasil. Desde o início dos problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para... Esse foi um erro, porque, na realidade, a crise de 2007, 2008 teve impacto mundial, né? O Brasil, como um país em desenvolvimento, não deixou de sentir isso, né? E a adoção de políticas anticíclicas e um certo abandono do controle fiscal que foi observado durante os 2 mandatos do presidente Lula. Já no governo da presidente Dilma, tentou-se criar um modelo alternativo, né? Era a nova matriz econômica, em que se afrouxou os controles sobre os pilares da economia de mercado que tinha garantido nos 2 mandatos anteriores o crescimento expressivo do Brasil. Claro que favorável pela questão de vários fatores externos, como, por exemplo, o preço das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, agropecuárias, né? E isso então favoreceu, mas o preço das commodities caiu devido à crise, o mundo desacelerou e o Brasil tentou compensar isso com gastos públicos, né?
sem ter o lastro suficiente na economia, e isso levou a uma queda, um aumento da taxa de juros, chegou a 14%, 15%, a inflação ainda muito alta, né? E tivemos 2 anos de crescimento negativo, ou seja, tivemos recessão, né? Quase que em torno de 8% considerando 2014 e 2015. Claro que isso levou a situação econômica e alguns aumentos de preço levou a grande manifestação em 2013, né? Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Feitas com os rumos do país. Várias reivindicações aconteceram, do ponto de vista institucional, protesto contra algumas ações do governo, né, principalmente aumento de preços, questionamentos sobre o processo, sobre a questão da corrupção, né, que foi denunciada na chamada Operação Lava Jato, né, em que integrantes da administração pública do governo do PT foram presos, empresários. Isso gerou uma onda de protesto e tudo isso criou o caldo de cultura agora para justificar, né, a formação de uma direita, né, pior ainda, a cristalização de uma extrema-direita no Brasil. Então o antipetismo passou a ser um fator preponderante nas eleições de 2018. Então, resumindo, a palavra-chave nisso aí é o antipetismo, é um movimento que criminalizava o PT e culpava os governos do PT pelas mazelas, pela corrupção e principalmente pela recessão econômica que gerou aí. Hoje nós estamos no Brasil com 12 milhões de desempregados, pessoas que estão desempregadas ou subempregadas, um aumento muito grande da economia informal, as pessoas sem emprego formal,
buscam, obviamente, a sobrevivência em pequenos negócios, atividades que a gente chama aqui no Brasil de pico, né, eventuais. E a classe conservadora, ela iniciou o processo de reformas com o presidente Temer, que foi o presidente que sucedeu a presidente Dilma quando ela foi afastada do poder. Quando veio a eleição de 2018, o Bolsonaro, com bandeiras de extrema-direita relativo à repressão, à liberação de armas, contra os direitos Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? LGBT e prometendo repressão ao crime, dizendo que ia matar bandido. E então todas essas bandeiras aí de costumes, e principalmente uma aliança com as igrejas evangélicas, que são conservadoras, ele foi para a eleição com um capital político muito grande. Lula foi preso, não pôde disputar a eleição, talvez se ele disputasse, ganhasse, mas também pode ser que não ganhasse. E então Fernando Haddad, o candidato indicado por Lula, foi para a disputa e chegou aí para o segundo turno das eleições, mas perdeu o segundo turno, uma margem não muito grande, né? Mas isso, obviamente, consolidou o poder de Bolsonaro e toda uma corrente política de extrema-direita que veio ocupar os cargos no Ministério e chegamos, então, nessa situação atual, né, em que nós temos no Brasil hoje um governo de extrema-direita. Claro que o Brasil, pelas suas instituições que têm uma certa tradição desde a Constituição de 1988, há um sistema aí de pesos e balanços, né, que seguram um pouco o ímpeto das intenções do presidente Bolsonaro. Ele já perdeu várias votações no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal também já derrubou algumas medidas dele voltadas, por exemplo, restringindo a liberação de armas e algumas outras proposições de costumes, né, que ele tentou implementar, mas houve uma reação da sociedade e hoje há um embate. O Brasil hoje está polarizado. Existe uma extrema-direita, existem as forças de esquerda e existe um centro, que nós chamamos de centrão, né? São várias facções, partidos políticos, que vão desde o centro-direita, centro-esquerda, mas que, obviamente, não conseguiram ter nenhum papel preponderante nas eleições. Então, o Brasil hoje é um país que tem 1/3 de pessoas que apoiam Bolsonaro, 1/3 de pessoas que estão vinculadas aos partidos de esquerda e 1/3 de pessoas que estão aí sem nenhuma posição definida, ou seja, são pessoas que podem ser definidas como pessoas que estão ligadas a esse centrão. Então, esse governo de extrema-direita se caracteriza por essas pressões sobre as organizações da sociedade, né? É um governo que criminaliza a cultura. Recentemente, o caso da censura do grupo Porta dos Fundos, que fez um vídeo especial do Natal no qual colocava Cristo como um homossexual. Isso gerou no Brasil uma reação, a justiça. Alguns tribunais locais no Rio de Janeiro proibiram, mas depois o Supremo Tribunal Federal liberou e hoje pode ser assistido no Netflix, está disponível esse documentário. Mas isso é só uma amostra de quanto é a cultura e a questão, por exemplo, do desmatamento também na Amazônia, desmantelamento do aparato de controle do desmatamento, enfraquecimento das instituições responsáveis por isso, caracterizou então essas ações do governo e certamente existe um clima. O governo rebateu mais uma vez os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento. No Palácio do Planalto, Bolsonaro participou de apresentação que contesta os números do desmatamento na Amazônia.
Dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, teriam apontado o crescimento de 212% no desmatamento em julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma área de 1.864 quilômetros quadrados, maior que o município de São Paulo. Em junho, as informações divulgadas pelo INPE já falavam em aumento de 88% na área de floresta devastada. O ministro do Meio Ambiente disse que parte do desmatamento ocorreu em meses anteriores e até no ano passado, e que as informações do DETER, um sistema de alerta, não deveriam ser usadas para medir a devastação. O DETER, como ficou comprovado aqui, não é medida de desmatamento. O problema da sobreposição e outras fragilidades corroboram, comprovam de que realmente a utilização dessas informações para fazer esse sensacionalismo de percentuais de desmatamento de mês a mês está equivocado tecnicamente e é um erro de análise enorme. Mesmo com a contestação dos dados, não foi apresentado um novo percentual da área desmatada. O governo reconhece que houve aumento do desmatamento e aguarda o levantamento anual, que é feito por outro sistema para detalhar as informações. O presidente Jair Bolsonaro falou que dentro do Instituto pode ter gente interessada em prejudicar o governo. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se por acaso essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. Como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, sofre todo tipo de ataque. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, combatidos da forma da verdade. Alguns governadores são também vinculados ou têm ideologia semelhante e há uma perseguição a pobres, negros, favelados, e esse clima de violência tem levado preocupações, tem trazido preocupações para a democracia brasileira, né? Há uma disputa virtual aí, alguns candidatos para disputar a eleição em 2022, né? Bolsonaro certamente será candidato, mas há o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que é uma pessoa também de extrema-direita, que tem desenvolvido uma política de segurança pública que incentiva a violência policial nas favelas, nas comunidades, né? E em São Paulo, o Dória, que é um candidato de centro-esquerda, mas o partido dele, o PSDB, é um partido que está muito enfraquecido, e ele também acaba adotando algumas agendas conservadoras, principalmente também na área de segurança pública, para não perder espaço para o Witzel, que é de extrema-direita, e o próprio Bolsonaro, que é de extrema-direita. Então, com isso, São Paulo e Rio de Janeiro, dois polos, vive uma situação também bastante crítica em termos de política pública, de segurança pública, né? E favelas são invadidas. Recentemente ocorreu um massacre de 9 jovens num baile funk aqui em São Paulo, a repressão da polícia. Este é o clima onde, principalmente no Rio de Janeiro, existem as milícias, que são grupos de policiais e ex-policiais que controlam áreas em bairros aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, por outro lado, existe o movimento das facções do tráfico de drogas, que basicamente o Rio de Janeiro existem 3 facções mais expressivas, né? O Comando Vermelho, o Terceiro Comando e a Amigo dos Amigos, a ADA. E em São Paulo temos o PCC, Primeiro Comando da capital, que é uma única facção que controla o crime organizado em São Paulo. Então no Rio temos 3 facções que não se unificam, e em São Paulo temos uma facção. E essas facções do Rio e São Paulo, elas ampliaram sua área de atuação por todo o Brasil. Então o PCC e principalmente o Comando Vermelho, que é uma facção do Rio de Janeiro, estenderam suas ações territoriais e têm controle sobre presídios, lideram movimentos, e também existe a atuação internacional, importação de armas,
e o fluxo do tráfico de droga, que tem como origem principal a cocaína, né, que é produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia. E esse movimento, não há nenhum indício de que as forças de segurança desses países irão conseguir conter esse movimento, que é um movimento milionário, né? Movimenta milhões e milhões de dólares, né? Então essa é o outro lado da moeda, e aqui no Rio de Janeiro se reflete no controle das favelas do Rio de Janeiro pelo tráfico de drogas, que é uma questão a ser estudada com profundidade, porque na realidade, se formos olhar pelo lado da estrutura, né, da sociedade, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro hoje é a única força capaz de confrontar o autoritarismo do Estado. Ou seja, o Estado não conseguiu, apesar de ter desenvolvido programas, processos, principalmente as chamadas UPPs, que era a Unidade de Polícia Pacificadora, que foi instalado em algumas favelas do Rio de Janeiro, mas o processo de corrupção policial e a falta de recursos financeiros, o Rio de Janeiro entrou num processo de falência econômica, impediram que esse programa tivesse sucesso, até porque era um programa baseado somente na presença policial, não da presença do Estado, com os serviços, né, e as políticas públicas para apoiar as populações das favelas, populações vulneráveis, na área de saúde, educação, lazer. Isso não veio junto com as UPPs. E com isso, as facções criminosas, elas consolidaram o seu poder em algumas áreas, que hoje em dia há um confronto. A polícia vai a essas áreas, promove ações, operações policiais, onde sempre resulta em mortes, muitas vezes de inocentes. No ano passado nós tivemos assim, a morte de 6 crianças por balas perdidas, resultado desse confronto, né? A sociedade hoje questiona muito isso. Mas nós que temos uma ação social, trabalhamos nas favelas do Rio de Janeiro com crianças, adolescentes, na área cultural, na área esportiva, nós temos um contato com essas facções, sabemos como elas atuam, né? Muitos dos jovens que trabalhavam, que nós trabalhamos nos nossos projetos sociais, hoje são gerentes, são chefes do tráfico. Então o tráfico de droga está enraizado nas comunidades, porque os traficantes, os líderes, os jovens que participam da organização criminosa, eles são das famílias da sociedade, né? Por falta de opção e também pela facilidade que tem em ganhar dinheiro, né? Ter uma vida um pouco mais socialmente, né? Junto à comunidade, com recurso financeiro para comprar uma bicicleta, comprar uma moto, né? Isso aí dá um status, e o jovem sem opção na sociedade formal, não tem emprego formal, eles são cooptados pelo tráfico, e eles são da comunidade, são filhos das famílias, né? Existe também uma visão de alguns líderes, de que eles são uma resistência ao Estado opressor, né? Alguma liderança tem, até porque essas organizações elas têm estatuto, elas são muito bem organizadas, têm leis que são, inclusive nas comunidades onde o tráfico de droga ele é predominante, a lei que vale é a lei das facções, não é a lei do Estado. O Estado eventualmente entra nas comunidades, algumas leis do Estado valem na comunidade, mas quando se trata de resolver conflitos, quando se trata de decidir as coisas mais importantes dentro de uma favela, quem tem a voz final são as facções criminosas. Então é quase que um Estado dentro do Estado. O Estado, o governo não admite isso, claro, o governo não pode declarar que ele perdeu um território. Então, mas a verdade é essa, né? Então, dentro desse contexto, o Brasil agora vai partir para uma nova eleição em 2022, né? Com esse cenário que eu coloquei, né? Então, as forças de esquerda, elas não conseguem, por outro lado, chegar na base da sociedade também.
seja os partidos de esquerda, PT, o PSOL, ou o PDT, esses partidos, o PCB, eles não conseguem chegar na base da sociedade. Se nós formos verificar nas favelas, pouca ação, não tem um programa social, os partidos não estão. A igreja evangélica tem mais poder dentro de uma favela do que um partido de esquerda. Os partidos de esquerda, eles perderam a sua sustentação, principalmente nas periferias das grandes cidades, onde estão as populações mais vulneráveis, que mais se submetem ao tráfico, às facções, né, do que tem vínculo, porque os partidos não têm programa, não têm projeto de aproximação. E quando o PT foi governo, não soube construir um programa que incluísse, né, as pessoas da periferia num processo político onde houvesse um mínimo de concepção revolucionária, né, onde as pessoas se sentissem parte do poder e que o poder fosse dividido. Não. O PT adotou um mesmo sistema oligárquico, né, se aliando ao poder financeiro, aos bancos, né, claro, com alguns programas sociais, mas sem o alcance para solidificar um processo político consistente e tendo por base a inserção política das classes periféricas. O PT fez alguns programas de compensação financeira, como o projeto do Bolsa Família, que paga um valor monetário para pessoas que estão carentes, que estão na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, mas isso não trouxe consciência política. Alguns segmentos da população, inclusive da classe pobre, nos 2 primeiros do mandato do presidente Lula, ascenderam sim a classe média baixa. Alguns conseguiram desenvolver pequenos negócios, tiveram sucesso e conseguiram emprego na época em que houve crescimento no Brasil, entre 2003 e 2007, 2008. Né? Mas com a crise o Brasil entrou em recessão. Essa classe média, esse pessoal que ascendeu essa classe média, hoje já voltaram a ser pobre. Esses 30 milhões entre desempregados e desalentados. Né? E nós temos aí 5, 6 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria já. Né? Então, esse é o quadro que nós estamos enfrentando no Brasil, né? E é necessário trabalhar as bases da sociedade. Isso que nós estamos buscando fazer com projetos sociais, projetos esportivos e muita aproximação das comunidades. Porque se você não vai até a comunidade, conversar com as pessoas, discutir com elas o que elas vivem, né, não haverá condição de incorporá-la num processo mais à frente. Né? Porque hoje em dia, como eu disse, a palavra a mais ouvida é a palavra do crime organizado. Tanto o crime organizado das milícias, que dominam com uma força muito grande algumas comunidades, repressão e inclusive com um sistema de controle de ir e vir das pessoas, cobrança de taxas, prestação de serviços clandestinos. Então, as milícias que têm uma ligação forte com o governo atual, né, também coloca a sua cultura, entre aspas, em ação. Né? E nós buscamos encontrar forma de incorporar a população no momento de resistência. Né? E esse movimento de resistência tem que ser consciente. Então, a primeira parte desse processo é buscar unir todas as lideranças que nós conseguimos acessar. Temos um movimento de lideranças das comunidades em projetos que sejam sociais, que permitam essa aproximação na área do esporte, na área do meio ambiente. Já temos o projeto Teto Verde nas favelas, que é uma iniciativa ambiental, e vários outros projetos que vamos desenvolvendo para trazer, principalmente os jovens e as crianças, para um diálogo.
Então é isso que eu queria apresentar aqui. Muito obrigado. De macumba, pra você se macumbar, tem garotas bonitas pra gente namorar. Tem o Beco Porto Alegre, a alegria de viver. Tem a creche e a escolinha, as crianças aprender. Tem gente triste, tem gente feia. Vou apresentar pra vocês uma amiga, beatbox. É só. O meu é péssimo, sabe? Mas eles fazem melhor que eu. Tem mulher no grafite, tem mulher no rap, tem mulher que toca DJ, tem mulher que dança batalha do passinho. É isso, Arará. A gente tá humildemente trazendo um pouco pra vocês. A Beats Cultural tem a honra de fazer parte desse processo. Estamos aqui com o MC Abides, que nos proporcionou idealizar o projeto cultural aqui dentro. Vamos abraçar essa ideia. Espectro, ele é do produto interno, mas a vida às vezes parece um inferno. Mas às vezes eu prefiro não usar terno, porque quem usa terno e gravata fica na pista. Alguém viu que eu tenho um quê diferencial e me incentivou. E é isso que a gente quer, incentivar a arte e a cultura dentro da comunidade. Todo respeito, muito obrigado a todos que participaram. Barulho pro Arará, rapaziada! Brisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro.